Capítulo 2 A Fonte da Vida. Foi um longo dia de trabalho. Estávamos na etapa final da preparação de um orçamento, na verdade, cerca de 90 orçamentos que precisavam ser agregados em um só. Foi um processo delicado, dividindo a renda disponível entre todos os gerentes ambiciosos, cada um querendo, esperando e até exigindo uma fatia maior da torta para atingir seus objetivos. Minha mente estava tentando em vão tirar todas essas figuras da minha cabeça, quando de repente o telefone tocou. Olá, é papai, filho. Papai parecia ter o Empire State Building nos ombros. O que há, papai? Mamãe sofreu um grave acidente de carro. Essas palavras me atingiram como uma marreta. Eu imediatamente comecei a tremer e meu batimento cardíaco literalmente dobrou rapidamente. Meus músculos ficaram tensos quando uma onda de adrenalina tomou conta do meu corpo. Acidente? Eu quase sussurrei no telefone, tentando segurá-lo com firmeza. Quão sério? É muito sério, filho. Naquele momento, desejei ter entrado pelo telefone e segurado meu pai. Mas ele estava a 12 horas de distância e eu teria que esperar até amanhã para pegar um avião. Quando desliguei o telefone, minha mente estava girando. Choque, medo e dormência me atingiram ao mesmo tempo. Naquele momento, lembrei-me de Jesus e simplesmente caí de joelhos e gritei: Ó Senhor, por favor, não a deixe morrer. Abri minha Bíblia e apenas orei e orei, até que uma sensação de calma me invadisse e me senti quase em paz. Minha mente então vagou pelas coisas mundanas da vida até que me atingisse novamente. Medo, desamparo e choque. Fiquei de joelhos repetidas vezes e apenas orei e me segurei em Jesus. Mamãe estava viajando para dar uma aula de música. Ela estava em uma estrada de pista dupla com uma faixa de 10 metros entre as duas estradas. Ela estava passando por outro carro quando foi jogada a uma elevação e isso é tudo que ela se lembra. Um carro vindo do outro lado perdeu o controle e atravessou a distância de 10 metros que dividia as duas estradas e bateu na minha mãe. A força do impacto empurrou o motor do carro de mamãe através do painel, ao mesmo tempo em que empurrava o volante diretamente em seu rosto. Por alguma razão desconhecida, naquele momento o assento quebrou. E estou muito agradecido que assim tenha sido, pois caso contrário, ela teria morrido instantaneamente. Quando a levaram ao hospital, ela estava com os braços e pernas quebrados e todo o lado esquerdo do rosto havia sido esmagado. Quando minha mãe foi levada ao hospital, havia um médico que havia acabado de terminar seu turno. Quando viu minha mãe, ele imediatamente voltou ao trabalho. Lutou por 8 horas para salvar sua vida. E finalmente, depois de muitos momentos tensos, ela se tornou estável. Eu realmente não consigo encontrar palavras para agradecer a esse médico. Mesmo agora, isso me leva às lágrimas. Aquele homem trabalhou 16 horas seguidas e teve a consideração de ligar para meu pai às 3 da manhã para que ele soubesse que mamãe estava em estado crítico, mas estável. Sou imensamente grato a ele. Um exemplo brilhante de habilidade, força e bondade da profissão médica. Alguns dias depois, minha esposa e eu estávamos na enfermaria de cuidados intensivos com mamãe. Eu estava muito feliz por vê-la viva. Os médicos ficaram surpresos com o ritmo de sua recuperação. Disseram-nos que ela nunca mais tocaria piano e talvez nem andasse de novo. Foi um duro golpe, mas ela estava ainda conosco e eu fiquei agradecido. Lorelli estava olhando as anotações do diário médico para a mamãe e me chamou para ver. Isso mostrava um ponto claro em que eles pensavam que perderiam a mãe e, de repente, todos os seus sinais vitais se recuperaram e ela se estabilizou. Não havia relato de como isso aconteceu, mas eu sabia que meu pai, a fonte da vida, havia enviado seu filho para sustentá-la. Sou muito grato pelo poder vivificante de Jesus. Hoje, minha mãe está andando e às vezes, quando toca piano, sinto uma profunda gratidão a Jesus por tê-la salvado a vida da morte certa. Quando se trata de entender a fonte da vida, a Bíblia não nos deixa dúvidas.
Lemos o seguinte sobre Jesus em Colossenses: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 16 e 17. Tudo que podemos ver ou perceber, e até as coisas que não podemos ver, foram criadas e agora são sustentadas por Jesus Cristo. Observe cuidadosamente o texto da sentença final. E todas as coisas subsistem por ele. O texto nos diz claramente que a força da vida que sai do Filho de Deus mantém todo o universo unido. Paulo coloca de outra maneira no livro de Atos: ele é o Deus que criou o mundo e tudo nele. Visto que ele é o Senhor do céu e da terra, ele não vive em templos criados pelo homem, e as mãos humanas não podem servir às suas necessidades, pois ele não tem necessidades. Ele mesmo dá vida e respira a tudo, e satisfaz todas as necessidades. De um homem ele criou todas as nações em toda a terra. Ele decidiu de antemão quando deveriam subir e cair e determinou os seus limites. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e talvez sentissem seu caminho em direção a ele e o encontrassem, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos a prole dele. Atos 17, 24 a 28. Vemos aqui um Deus que está intimamente envolvido com nossas vidas. Paulo começa com o quadro geral e depois era até o nível pessoal e íntimo. Ele determinou os tempos e lugares de todas as nações. Ele não está longe de cada um de nós. E finalmente, Paulo vai direto ao cerne da questão e diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Se vivemos nele, a lógica simples nos diz que não podemos viver sem ele. Como representante divino de Deus, Jesus, o Filho de Deus, disse: além de mim você não pode fazer nada. Por favor, entenda que isso não significa que não se pode fazer nada física, mental ou espiritualmente sem ele. Somos totalmente dependentes de Deus e de seu Filho para tudo, assim como um bebezinho depende de seus pais. Deixe-me ilustrar esse ponto porque suas implicações são de grande alcance. Considere o incrível órgão do coração. Funciona como uma bomba para circular o sangue ao redor do corpo, sem interrupção por décadas. O que é surpreendente no coração é que a pulsação do coração não parece ser ajudada por nada fora dele mesmo. O músculo do coração pode contrair e descontrair sem nenhum estímulo direto do sistema nervoso. Possui o que é chamado de sistema regulador intrínseco. Como diz um livro de anatomia, o sistema de condução é composto de tecido muscular especializado que gera e distribui os impulsos elétricos que estimulam as fibras musculares cardíacas para que se contraiam. Essas fibras musculares certamente são especializadas porque geram impulsos elétricos que não procedem do sistema nervoso. É absolutamente incrível que em nenhum lugar dos livros de anatomia se aborde a questão de como essas fibras musculares cardíacas produzem essa carga elétrica para que o coração possa se contrair. É chamado especializado e intrínseco. Mas como isso acontece e de onde vem essa energia? Aqui é onde o caminho se divide. A Bíblia nos diz que essa energia vem diretamente de Deus. Nele vivemos. Atos 17, 28. Mas Satanás diz que é inerente a nós. É simplesmente parte do processo biológico que possuímos como nosso, diz ele. Você certamente não morrerá. Gênesis 3, 4. Esta é uma questão fundamental. Ou é um ou é outro. Muitos cristãos tentam seguir o caminho do meio e dizem: sim, Deus fez tudo, mas é como um relógio de corda. Ele começou e então o deixou funcionando. Como se de alguma maneira Deus fizesse as pilhas Duracell e as colocasse dentro de nós. A Bíblia não ensina essa ideia. Estamos intimamente conectados a Ele e totalmente dependentes dele a
cada milissegundo, de cada segundo, de cada minuto, de cada hora e de cada dia. Deus está ativa e conscientemente fornecendo com amor a carga elétrica que mantém nossos corações batendo. Há algo nessa realidade que pode nos deixar realmente desconfortáveis como seres humanos, mas abordaremos isso mais tarde. O fato é que precisamos esclarecer esse problema agora. Ou acreditamos que nele vivemos, nos movemos e existimos, ou acreditamos que certamente não morreremos. Não há meio termo. Por mais desafiador que isso possa ser para muitos de nós, lidamos apenas com a parte física da existência humana. Agora devemos considerar o aspecto mental e o aspecto espiritual. Considere os seguintes textos, para que seus corações sejam encorajados, permanecendo unidos em amor e alcançando todas as riquezas da plena garantia de entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, tanto do Pai como de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 2, 3. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Veja, chamei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu o preenchi com o Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em conhecimento e em todo tipo de obra. Projetar obras artísticas, trabalhar em ouro, prata, bronze, no corte de joias para engomar, em madeira e para trabalhar em todos os tipos de mão de obra. A Bíblia revela simplesmente Deus como a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Desafia o conceito de que nós, como seres humanos, podemos originar sabedoria e conhecimento. Toda sabedoria e todo conhecimento vem de Deus através de Cristo, seu Filho. Um exemplo disso é mostrado em Êxodo 31, 1 a 5. Aqui vemos Deus dando ao homem sabedoria e entendimento no artesanato. É interessante que frequentemente nos referimos a pessoas que mostram grande habilidade e talento como talentosos. De fato são talentosos, mas por Deus. Vamos nos transportar para a metade de um concerto. O auditório está encantado enquanto uma jovem talentosa desliza os dedos para a esquerda e para a direita no piano de cauda que fica no palco. Ela faz o piano literalmente cantar, o toque da mão do mestre. Ela então alcança o clímax e sentimos que o concerto então findou-se. Queremos que ela continue, mas a música termina e a plateia explode em aplausos, impressionada com tanta elegância e graça combinadas com paixão e intensidade. A jovem se curva, inala o aroma do louvor e depois sai do palco. Vamos voltar um pouco, porque há algo interessante nesse cenário comum. Toda vez que algo assim acontece, o público deve começar a cantar "Louve a Deus de quem todas as bênçãos fluem", ou algo de natureza semelhante. Os aplausos devem ser dirigidos a Deus, que deu a habilidade, a sabedoria e a força. O coração do pianista deveria transbordar de amor e gratidão a Deus pelo dom que Ele lhe deu, mas isso raramente acontece. Se realmente agíssemos dessa maneira, não seríamos exaltados pelo sucesso ou desencorajados pelo fracasso, porque a capacidade de executar não se origina conosco. E se não se origina conosco, não poderíamos receber crédito quando tivermos sucesso ou nos desanimar quando falhamos. Aqui reside a maldição da árvore Duracell. Imagine a liberdade de voar em um parapente motorizado. A sensação de liberdade que experimentamos quando obtemos sucesso, acreditando que o originamos. Isso se compara à alegria de subir milhares de pés acima da terra para testemunhar vistas maravilhosas do alto. Mas, se voarmos muito alto, a falta de oxigênio pode nos levar a perder a consciência ou sofrermos uma falha no motor, fazendo-nos cair. Quanto mais subimos a mentira do poder interior, maior a velocidade do impacto quando colidimos com a terra. Não há como escapar da maldição da árvore Duracell. Depois de provar seu fruto, o desejo de subir é irresistível e a consequência final é inevitável.
Não é por acaso que a depressão é a principal causa da incapacidade a nível global. O fruto da árvore Duracell cria esse desejo de subir a alturas que não são adequadas para nós. Quanto mais o experimentamos, maior o desejo de subir e maior a certeza de que cairemos. Quantos hits você já recebeu? Quantos mais você pode receber? Vale a pena pensar. Avancemos para o próximo nível. Examinemos as implicações da dependência física e mental, mas que dizer sobre a dependência espiritual e moral? Esta é uma questão desafiadora, então aperte o cinto de segurança, pois pode ser uma viagem difícil. A Bíblia nos diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Isso nos diz que Deus é a fonte do amor. Também se refere a Deus como Deus da esperança, Romanos 15:13. Essa ideia é amplamente expandida em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, gentileza, domínio próprio. Contra isso não há lei. As implicações deste texto são de tirar o fôlego. Vamos analisar por um minuto. Todos esses atributos vêm de ter o Espírito de Deus. Isso significa simplesmente que sem o Espírito de Deus, você não pode ter amor, alegria, paz, paciência, bondade e assim por diante. Eu estava pensando nessa verdade bíblica um dia enquanto caminhava em um parque perto de um lago. Tudo era calmo e cheio de paz. De repente, notei uma mãe empurrando a filha em um balanço. Ambas estavam rindo juntas e obviamente felizes na companhia uma da outra. O amor que esta mãe estava experimentando pela filha foi inspirado por Deus. O pensamento de ser amorosa e gentil com a filha não se originou no coração da mãe, mas no coração de Deus, e foi dado a ela que escolheu expressá-lo, tornando seu amor de mãe. Nesse sentido, não é realmente o amor da mãe, mas o amor de Deus expresso através da mãe. No sentido mais verdadeiro, não existe amor de mãe pelos filhos ou amor entre marido e mulher. Isso soa radical? Bem, isso é o que a Bíblia ensina. Eu apresentei essa ideia muitas vezes ao pregar ou falar em seminários e é interessante ver como o público responde. Pela expressão do rosto de algumas pessoas, parece que acabamos de atacar os próprios alicerces da raça humana. Por todos os milhões de canções de amor que já foram cantadas e os bilhões de promessas no altar do casamento que eu te amo e te amarei para sempre, nenhuma dessas promessas pode ser cumprida sem que Deus derrame seu amor em nossas receptivas almas. Vamos colocar o atributo do amor em um parapente. Por que tantos perdem o amor e caem no chão? As pessoas que acreditam que o amor se origina em nossas próprias almas, geralmente podem acordar de manhã e não mais estarem apaixonadas por seus parceiros. Começam a questionar se esse relacionamento é o mais adequado a eles e geralmente começam a procurar alguém que traga esse sentimento de volta. O cartão de crédito Duracell atingiu seu limite e agora é hora de pagar. O homem sincero que realmente se comprometeu em seus votos de amar sua esposa para sempre, de repente se sente atraído por outra mulher. Ele pode não querer se sentir assim, mas não pode evitar. O amor é confundido com paixão e há dúvidas quanto à sua integridade. Ele então começa a se afastar de sua parceira, porque o sentimento de culpa de agir dessa maneira o impede de acreditar que ainda poderia ser amável. Ele pensou que poderia manter o fluxo de amor em seu coração, mas agora seu parapente parou, caiu no chão e seu casamento acabou. É de se admirar que encontrar alegria no casamento seja tão ilusório para a maioria das pessoas. Para aqueles que sentem que seu casamento não vale mais a pena, lembre-se de que o amor se origina apenas no coração de Deus e está disponível gratuitamente para aqueles que lhe solicitam. Se você sente que perdeu esse amor por seu parceiro, peça a Deus para devolvê-lo. Ele o fará, pois prometeu. E tudo o que você pedir em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei.